Oyalcha, oyal, oyalcha, oyal, oyalcha, oyal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, nós estamos aqui reunidos, papai. Gratidão, Para ouvir a tua voz, fala conosco. Abençoa, papai. Nos abençoe. Nos dá vitórias. Sim, papai. Que tu possa, pai, ser o juiz das nossas causas. Verdade, papai. Não aceitamos o administrador infiel ser juiz de nenhuma das nossas causas. Só tu, papai. Só tu, Ial forte e valente, seja juiz das nossas causas. Nós desprezamos toda e qualquer a iniciativa de Satanás, o administrador infiel, de querer nos julgar. Quem intentará acusação contra os filhos de Ial, é Ial que os justifica. E assim Seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Vamos abrir, irmãos, primeiramente na Bíblia ao Shalom, Malaquias capítulo 3. Malaquias 3. Malaquias 3. Perdão, irmãos, eu estou um pouco com azia. Vamos lá. Malaquias 3, versículo 19. Malaquias 3:19. Vamos começar aqui. Malaquias 3:16. Mas aqueles que temem a Ial dirão um ao outro: Ial prestou atenção e ouviu. Foi escrito diante dele um livro memorial em favor daqueles que temem a Ial e pensam em seu nome. Eles serão minha propriedade. No dia que eu agir, terei eu compaixão deles, como um homem tem compaixão de seu filho, que o serve. Então vereis novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Ial, e aquele que não o serve. Porque eis que vem o dia que queima como um forno. Todos os arrogantes e todos aqueles que praticam iniquidade serão como palha. O dia que vem os queimará, de modo que não lhes restará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, brilhará o sol da justiça, que tem a cura em seus raios. E dirão novamente este provérbio: médico, cura a ti mesmo. E ele vem trazendo a cura em seus raios.
E essa palavra, irmãos, faz um link que Ial, ele nos despedaçou. Onde que está, meu irmão? Oséias 6. Oséias 6. Oséias 6. 1591. Oséias 6, versículo 1. Olha para você ver. Oséias 6, versículo 1. Vinde, retornemos a Ial, porque ele despedaçou, ele nos curará. Olha aí, ele tem a cura, em seus raios, pois ele nos despedaçou, ele nos curará, ele feriu, ele nos ligará a ferida. Ele nos ligará a ferida. Aí nós vamos lá onde que fala. Que são essas feridas em teu peito? Hã? Vamos ver? Zacarias 13. Zacarias 13. Qual página? 1680. Zacarias 13. 6. Zacarias 6, perdão. 13, 6. Irmã Adriana tá afiada. 1680, Zacarias 13. Zacarias 13, versículo 6. Vamos começar pelo 5, eu gosto do 5 também. Cada um dirá: não sou profeta, sou homem que trabalha a terra, pois a terra é minha propriedade desde a minha juventude. Aí lembra do chamado de Eliseu. O chamado dele, Elias chama ele quando ele está o quê? Lavrando a terra, trabalhando a terra. Não é preguiçoso, né? Estava ali cuidando da terra, cuidando do negócio do pai dele. E aí dirá, versículo 6, e se lhe disser que são essas feridas em teu peito, ele responderá: aquelas que eu recebi na casa dos meus amigos, lá no templo celestial. Que são essas feridas? Agora a gente volta aqui, ó, para a passagem em Oséias. Oséias 6:1. Oséias 6:1. Aqui já está dando toda a dica sobre essas feridas. Ele está falando: vinde, voltemos, retornemos. Para onde? Para o peito. Vamos retornar para o peito? Por isso fala assim: vinde, retornemos a Ial. Porque ele despedaçou, ele nos curará. Ele nos curará. Ele feriu, ele nos ligará a ferida. Viu? Aqui essas feridas no teu peito é aquelas que eu fui ferido na casa dos meus amigos, quer dizer, no templo. Agora voltemos, retornemos a Ial, retornemos ao templo. Ele feriu, Ial nos feriu porque foi vontade de Ial, não foi? Foi vontade de Ial. Por quê? Porque a palavra em Isaías 22 fala assim, ó, ele colocou esse administrador junto também com sua prole e sua descendência em cavilha elevada, no lugar elevado. E foi vontade de Ial tirar. Ele tirou e caiu junto com a sua prole e descendência. Agora chega a hora de religar. Ou seja, retornemos a Yahweh. Agora vamos religar. Ele despedaçou, foi quando caiu, né?
Exatamente. Quando caiu, despedaçou em muitos pedaços. O dragão jogou com o seu rabo. Hã? Não, senhora, de jeito nenhum, As minha irmã. estrelinhas Não. Tá confundindo tudo, hein, mano? Estão confundidos. Isso aí a gente sabe que é Nabuzardan. Ele puxou com o rabo, é aqueles que seguiu Emanuel. Emanuel, não. De jeito nenhum, minha irmã. Aquilo ali, esse é um texto que se perdeu. Um texto se perdeu com Emanuel. Essas aqui, elas são fiéis e elas descem na condição de fiéis e voltam na condição de fiéis. Por isso que elas têm dupla honra. Exato. E ali elas são ajuntadas àquelas que vão substituir aqueles que o traíram, com os filhos de Adão. Entendeu? Nossa, Você pegar só Filadélfia. Ó, lembrando aqui, ó, aqueles que ensinam a muitos a justiça serão como as estrelas, mostrando que Esmirna e Pérgamo, eles eram o quê? Filhos de Adão, nunca foram estrelas, mas eles levaram a palavra da verdade, porque foi compartilhado com eles o Espírito, e eles vão se tornar estrelas. Eles se tornam pedras preciosas que vão ser cravadas aonde? Nas feridas. Nas feridas. Por quê? Porque um terço seguiu quem? Seguiu Lúcifer. Um terço, Emanuel. Um terço permaneceu nele. E ele não abre mão desse texto. Não abre mão. De jeito nenhum. Não. E ali o restante, 2/3, vai ser acrescentado novamente pelos filhos de Adão. Nós já tivemos esse entendimento, esse estudo. Então, entendeu, irmão? Os filhos adotivos com direito à herança. Hã? Os filhos adotivos Com direito à herança. Muito bem, é isso mesmo, irmã. Mas se quando tiver dúvida, pode perguntar mesmo e pode falar que a gente vai corrigir, se precisar, É porque tá? falou estrela, eu imaginei a representação nossa de estrela. Que ele lembrando que não é todas as estrelas que eram fiéis, né? Você viu lá, primeira parte. Aqueles que perderam a primazia, foi reservado na escuridão, né? Reservados para o julgamento do grande dia. Depois aquelas que foram traidores de Micael, que foram ali e traíram no templo, né? Então, ficou um vazio, entendeu? Por isso que fala que o templo se tornou desolado, quer dizer, não habitado por aqueles. Foi destruído, conforme Jeremias 52, a destruição do templo por Nabuzardan, chefe da guarda do rei da Babilônia. Então tá. Temos que fazer esses links para todos terem um entendimento. Versículo Oséias 6:1. Vinde, retornemos a Ial. Porque ele despedaçou, quer dizer, jogou eles por terra, caiu, quebrou e as pedrinhas foram espalhadas. Ele nos curará. Viu ali que ele trará a cura em seus raios? Pode falar, irmão. Faz um link. Em Isaías 60 fala assim: pois se na minha cólera te feri, agora na minha graça me compadeci de ti. E fala assim: tuas portas estarão sempre abertas, não se fecharão nem de dia e nem de noite. E nem de noite. Ali faz um link com a nova Yal Shalom, né? Que as portas estão sempre abertas. E aqui, quando fala aqui em Oséias, irmãos, olha só: vinde, retornemos a Yal, porque ele despedaçou, ele nos curará. Viu lá fazendo o link? Trazendo cura em seus raios. E é por isso que Papai Alcha fala lá: médico, cura a ti mesmo. Cura a ti mesmo, quer dizer, ele já está fazendo um link daquele que está juntando as pedrinhas. Ele também é o sétimo, porque ele herdou como herança. Por isso ele fala: médico, que é o sexto, cura a ti mesmo, que é o sétimo, porque é o sétimo que perdeu as pedras no peito. É o sétimo, não é o sexto, é o sétimo. Entenderam, irmãos?
Só que aqui papai já está falando palavra de sabedoria. O sexto também é o sétimo. Entendeu, irmãos? Vamos, olha só. Ele fala, porque ele despedaçou, ele nos curará. Ele feriu, ele nos ligará a ferida. Olha só, nos ligará a ferida, fazendo o link com Zacarias. Está falando, que são essas feridas em teu peito? São aquelas que eu fui ferido na casa dos meus irmãos, dos meus amigos, no templo. Agora ele vai ser ligado quando voltar, quando retornar a Ial. Aí vai ser ligado. Essas pedrinhas novas, entendeu? Vão ser ligados nas feridas e vai curar as feridas, colocando a pedrinha no lugar. Entenderam? E ele continua dizendo assim, versículo 2. Depois de 2 dias, ele nos fará reviver. E no terceiro dia nos levantará. No terceiro dia nos levantará. Levantar-se-á Micaial junto com seu exército. Levantar. 3 dias. Ou seja, no terceiro ano. No terceiro ano. E no segundo nos faz reviver, irmãos. Nos faz reviver. Voltamos a viver, irmãos. Voltamos a viver. E no terceiro dia vai nos levantar. Viu? Fazendo um link com Daniel 12. Levantar-se-á Micaial, que se conserva junto do seu povo. Ele volta com seu povo, com as suas pedrinhas, levando as pedrinhas para curar ele mesmo. Entenderam? Tão felizes com essa mensagem? Gratidão, papai. Peguei hoje, né, a irmã, cadê a irmã Débora? A irmã Débora está escondidinha, né? A irmã Débora, o que aconteceu, irmã Débora? Você pegou e fez, porque a gente já trouxe o estudo a respeito dos filhos, os filhos de Jacó, de Israel, né? E a gente viu que a era de Sardes, ela representa os filhos de quem? Da serva. Por quê? Porque as esposas é a representação de Raquel, Filadélfia, e de Esmirna, qual? Lia ou Léa. Pérgamo representa a serva de Léa. Como é que chamava a serva de Léa? Zelpa. E a serva de... é a serva de Raquel? Bila. A serva de Raquel, chamada Bila, teve 2 filhos. 2 filhos. Quais são os filhos, irmã Rejane? É Dan e o outro é... Isso, Naftali. Exatamente, parabéns. Dan e Naftali. A gente já falou que Naftali é a representação de quem? Sardes vestes limpas. E Dan, sardes vestes sujas. E a gente já viu que o mensageiro de Sardes, ele é a representação de Sansão. E Sansão, ele tinha 7 tranças, que representa os 7 espíritos de alma. E Sansão perde as 7 tranças, ou seja, perdeu os 7 espíritos de alma. E quando a gente começa com Apocalipse 3, a carta ao anjo, ele fala assim, isso diz aquele que tem os 7 espíritos de alma. Tudo é a conexão. Isto diz aquele que tem os 7 espíritos de alma, fazendo um link com aquele que tem as 7 tranças, que perde
as 7 tranças. E com isso é levado à tribulação. Por quê? Porque não é arrebatado. Porque ele não aceita a mensagem daquele que viria. Se torna desobediente. E o que nós vemos na característica de Sansão? Ele era bebedor de vinho, bebida fermentada. Por quê? Porque era a obrigação ter tirado, ouvido a mensagem e ter tirado os outros evangelhos anátemas, de Mateus e também de Marcos, mas só tirou de João. E ele mesmo disse e confessa: a palavra escritura é de Lucas. Mas se a palavra escritura do evangelho é de Lucas, por que ele não abandona os outros evangelhos anátemas? Por quê? Porque a teoria dele só é sustentada com o evangelho de Mateus e de Marcos. Por isso ele continua bebedor de vinho fermentado, assim como Sansão. Aí, vamos lembrar, Sardes vestes sujas é de qual tribo? Dan. E Sansão? Dan. Sansão é da tribo de Dan. Entenderam? Sansão é da tribo de Dan. E Sardes vestes sujas é Dan. Entenderam, irmãos? A irmã trouxe me lembrando dessa passagem de Sansão, que nós já sabíamos, mas ela reforçando a lembrança que era da tribo de Dan, e como o papai já tinha orientado a respeito das servas da tribo de Dan. Entenderam, irmãos? Isso tudo que eu estou falando para os irmãos é para trazer temor aos irmãos. Porque Iau, ele está conduzindo cada passo nosso. Quando Iau exorta um, ele está exortando todos. Você acha que a capacidade, alguém aqui tem uma capacidade para fazer toda essa preparação do estudo e ir soltando devagarzinho? Não, é só Iau. E ele vai soltando devagarzinho, e isso prova que ele está no controle desde o início. Porque quando ele trazia, a gente não compreendia os detalhes. E depois a gente percebe que tudo se encaixa da forma correta. Entenderam? O tempo todo. Então, quando hoje nós falamos a respeito do mensageiro, que ali perde as 7 tranças, depois ele tem a oportunidade de crescer de novo, e aí ele tem que morrer, ele tem que enfrentar as 2 colunas. Ele tem que enfrentar as 2 colunas. Quais são as 2 colunas, irmã Cida? Você lembra que ele foi amarrado? Ele foi amarrado junto a 2 colunas, com corrente de quê? Você lembra a corrente do que era feito? Não. Você lembra, irmão Francisco? É corrente de bronze. Faz um link com as 2 colunas de bronze. Ele foi amarrado no meio de 2 colunas. E a palavra deixa clara. E as correntes eram de bronze. Aí é tudo a conexão da palavra, fazendo o link com as 2 colunas de bronze do templo. E o que são essas 2 colunas de bronze do templo? É a representação de quê, irmã? Irmã Cida. Das eras, né? Não. As 2 colunas do templo de bronze representam os 2 guardiões.
os dois guardiões. Quem são os dois guardiões do templo, irmã? Não. Está precisando voltar nos estudos. As duas colunas de bronze é Emanuel e Lúcifer. Eles são os dois querubins guardiões. Os dois querubins guardiões. Porque Iau sempre colocava eles, olha, guarda, coloca lá os dois guardiões, para que ninguém volte a comer da árvore da vida. Coloca os dois guardiões no templo. E é exatamente os dois guardiões que profanam. É para não deixar ninguém entrar, mas eles mesmos profanam entrando. Entendeu? Então vamos lá. Sansão foi amarrado nas duas colunas. E ele no final ele derruba as duas colunas e com isso morre junto. Não é? Sim. Essa vai ser o quê? Aquilo que ele só prega. Ele só prega essas coisas. Ele só prega ali o falso profeta e o Emanuel, né? Então, ele vai ter que passar. Vai ter que passar pela morte, mas quando ele for passar pela morte, também o seu cabelo cresceu. Ou seja, o espírito de Iau voltou para ele. Voltou para ele. E conforme a palavra que volta para ele, não riscarei mais o seu nome do livro da vida do Cordeiro imolado. Nossa, ele vai clamar só na última hora, então? E aí, minha irmã, aí, não, o cabelo não cresceu de um dia para o outro. Ah, tá. Não é de repente o cabelo tá carecão e fica com o cabelo aqui. Não, o cabelo foi crescendo gradativamente. Gradativamente. Eu achei que na última hora ele ia clamar. É porque você é ansiosa. Você acha que o cabelo cresce de um dia para o outro, minha irmã? Tem que ir crescendo na medida que ele for se alimentando da verdade, né? O cabelo vai crescendo na medida que ele vai entendendo toda a mensagem de Filadélfia. Entendeu? Então, até chegar um ponto que a força dele volta, né? Ele voltou com a força. E com isso ele não está nem aí. E ele entende por quê? Porque ele ouve a mensagem e ele entende que ele tem que morrer. E aí, só que aí ele entende que ele vai morrer com sanção, com força, vai ter força. E com isso se cumpre a palavra com ele, falando assim: o vencedor de Sardes, eu darei o quê? Vestes brancas. Significa que ele vai servir no templo celestial como sacerdote. Assim seja. É muito lindo, irmãos, né? Vamos lá. Você vê que toda a vontade de Iau, né, conforme a palavra, está nas mãos daquele anjo, de Yaush, aquele que recebeu o nome de Yaush, né? Por isso ele fala assim: eu ando no meio dos candelabros, quer dizer, ando no meio das igrejas, das eras da igreja, e tenho as estrelas na minha mão. Se ele tem a estrela na mão, irmãos, significa que quando ele vem anunciar quem é o mensageiro de cada era, ele fala quem é, de fato, o mensageiro de cada era. Entendeu? Ele não inventa da cabeça, não. Ele fala porque ele sabe quem é o mensageiro de cada era. Essa semana nós tivemos uma situação. Mas o papai permite as situações para a gente também crescer e desenvolver. Um que já há um bom tempo estava no nosso meio, ele já há um bom tempo que ele lança muita heresia. Manda para o irmão Marco Betor, manda para mim, e a gente estava tendo paciência até chegar num determinado momento.
né? Esse determinado momento é que ele vem com um estudo, irmãos, um estudo grande, muito bem redigido. E eu comecei a ler o estudo e eu já vi na hora para onde que ele ia levar aquele estudo. O estudo era que Filadélfia não pode beber o cálice, porque é sangue e é proibido na lei se beber sangue, porque a vida do animal está no sangue. Só pode aspergir. Essa foi o estudo que ele trouxe. E aí é o estudo daqueles que seguem o Leomar. Só que a lei, a antiga aliança, ela está uma representação. Não se podia beber do sangue de nenhum animal, até que viesse um animal que traz a vida. Até que viesse. Então, qualquer outro animal, ele era uma representação, mas não era aquele. Então, quando fala aspergir, ele entendia que é a purificação. Então, você deve ser aspergido com água e não pode beber o cálice. E essa é a fundamentação deles, alegando que você é aspergido na água, como a igreja presbiteriana. A presbiteriana não faz imersão, faz aspersão da água. Então, irmãos, a gente vê que a pessoa estava ali muito perdida há muito tempo, alimentando de lixo de Satanás. E é nisso que o papai também vem trazer esclarecimento para os irmãos. Vocês vão entender hoje a respeito do que simboliza o sangue. Vocês vão entender isso no estudo de hoje, o que simboliza o sangue que nós bebemos. Representação ali do vinho novo, o vinho sem fermento que nós bebemos. Mas isso já de cara você já entende que nós precisamos beber do vinho novo para que a gente tenha vida. De outra forma, nós estaríamos condenados na morte. Nós precisamos da vida, mas nós vamos entender que representa esse sangue. Nós vamos começar o estudo a respeito disso. Vamos, primeira coisa, vamos ver a criação do homem, ok? A criação do homem em Gênesis, capítulo 1. Vamos lá, vamos começar Gênesis. Gênesis, capítulo, vamos lá, 26. Deixa eu ver, passamos, 26. Vamos pegar, não é aqui, vamos pegar a parte, e ao soprou, e o homem se tornou alma vivente. Vamos lá? 2:7. 2:7. Vamos lá. Aqui nós já vimos a criação do homem, tá, irmãos? A criação do homem, ele está relacionado aqui, o homem, Adão. Ele fala assim, então Iau modelou o homem com a argila do solo. Modelou com a sua mão, né? É com a mão que você faz a obra de arte. E a gente sabe quem que representa a mão. Qual que é a mão de Iau? Iaush, ok? E aqui fala, versículo 7. Então Iau modelou o homem com a argila do solo. Insuflou em suas narinas o hálito de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então aqui ele soprou no nariz.
E a gente já viu quem é aquele que sopra, né? Quem é aquele que sopra. E ele sopra o Espírito, ok? Ele sopra o Espírito. Ial usou a mão dele, Ialcha, para modelar e usou Micael para soprar. É igual eu já falei com você, para soprar uma trombeta, precisa soprar para sair som, ok? E aí nós temos que entender o que é esse sopro. Esse sopro é a representação do Espírito, ok? É a representação do Espírito. Então, quando ele soprou na narina de Adão, ele soprou o espírito de Ial, e o homem se tornou alma vivente. É a mesma representação em Ezequiel, a formação do exército. Ali se ajuntou ali os ossos e as articulações, os nervos, os músculos, e ele se pôs ali um exército pronto, mas estava morto. Precisou o quê? Vinha um vento, e esse vento soprou sobre aquele exército, e aquele exército veio à vida. Então o sopro, ele representa o que, irmã Cida? Vida, através do espírito de Ial, ok? Representa a vida através do espírito de Ial. Tranquilo? Agora vamos achar na lei que fala que não se pode comer o sangue, porque o sangue é a vida do corpo. Vamos achar essa passagem? Levítico? Uai, você que vai me dizer. 17. Levítico 17? Levítico 17, quanto mesmo? 14, capítulo 14. 17, 14. Vamos lá. 17, 14. Eu acho que no 11 fica melhor, né, irmão? Porque a vida, a carne está no sangue. É, vamos. Este, Hã? Qual, irmão? eu acho que 17, 11 está Começa com melhor. 10, é melhor, Começa com né? 10. Vamos lá, vamos lá. 17, 10. Isso. Todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro residente entre vós, que comer sangue, qualquer que seja a espécie de sangue, voltar-me-ei contra esse que comeu sangue e o exterminarei do meio do meu povo. Porque a vida da carne está no Sangue. Porque a vida da carne está no Sangue. Ótimo. É isso que eu queria. Porque a vida da carne está no sangue. Então, o sangue, ele tem uma representação daquilo que dá a vida. Ou seja, ele é uma representação do espírito que dá a vida. Que faz um link com o último Adão. Se tornou espírito que dá vida. Então ele representa o sangue de Alcha. Porque o sangue de Alcha representa o espírito de Alcha que dá a vida. Entenderam? Sim. Por isso que a condição, irmãos, a condição, quando nós pegamos aqui, continuando aqui, Levítico 17, ele fala no versículo 14: pois a vida de toda a carne é o sangue. Pois a vida de toda a carne é o sangue. E eu disse aos israelitas: não comereis o sangue de carne alguma, pois a vida de toda a carne é o sangue. E todo aquele que comer será exterminado. Veja bem, uma das coisas que Satanás é imitador. Presta atenção. Satanás é imitador. Ele faz com que a mulher igreja católica e a igreja das denominações é uma mulher com um cálice.
cheio de quê? De sangue, cheio de vinho da sua prostituição. É o vinho do porco. É o sangue do porco. E o sangue do porco representa o espírito do porco. O que é o espírito que entrou no porco? Demônios. Ao invés do espírito de Ial, essa pessoa que está comungando com Babilônia está comungando com espíritos enganadores, que é o link de Apocalipse 18, que fala: sai dela, povo meu, caiu Babilônia, e ela se tornou moradia de todo tipo de espíritos impuros, abomináveis, e de aves impuras. Viu? Porque ele quer imitar. Satanás quer imitar as coisas de Ial. Quando você vê a celebração de Shaul Paulo, ele está celebrando o vinho e o pão. É a igreja de Esmirna. Shaul Paulo, ele faz a recomendação de como se deve ceiar. Como se deve partir o pão e o cálice. E ele explica que deve ser feito com todo temor. Ele fala: olha, você não pode tomar o cálice indignamente, com pecado. Você tem que ter temor a Ial. Por isso que muitos que tomam cálice indignamente estão dormindo, estão doentes, enfermos, não estão discernindo o que eles estão fazendo, porque eles estão recebendo o espírito de Ial indignamente. O link é: o sangue é a vida do corpo. E a palavra fala: quando Ial soprou o seu espírito, o homem ganhou vida. Então, a representação do sangue é o espírito. Por isso que a mulher está dando um espírito diferente. Por isso que Shaul fala: olha, vocês abandonaram o Machia. Vocês abandonaram o verdadeiro evangelho. Vocês foram após outro, em outro espírito. Ou seja, é um espírito de demônios que esses estão comungando com o espírito de demônios enganadores. Então, quando ele está falando aqui que é proibido beber o sangue, por isso que Yahshua fala assim: olha, eu estou fazendo com vocês uma nova aliança do meu sangue, ou seja, com o meu espírito. Eu não estou fazendo agora, escrevendo a minha lei numa pedra do lado exterior. Eu estou escrevendo a minha lei dentro de vocês, no coração. E é o coração que bate o sangue. É o coração que ele está escrevendo, onde que está bombando o meu espírito, o meu sangue. Exatamente isso. Entendeu? Eu estou fazendo uma nova aliança com vocês, não mais na pedra, mas no coração de vocês. É aonde bombeia o meu sangue. Vocês não podem beber nenhum sangue de nenhum animal, mas eles bebem o sangue do porco. Vocês não podem até que venha ele, aquele que é o sacrifício perfeito. Aí vocês vão beber do espírito que ele oferece. Por isso que Yalhana, ele falou assim: olha, vai vir um outro que eu não sou digno
de desatar as sandálias do pé. Ele vai batizar vocês com fogo, com o Espírito. Ou seja, vocês vão beber do seu sangue, que é o seu Espírito. Então, essa é a representação, irmãos, do sangue. Quando na antiga aliança era um contato exterior. Quando vinha o Espírito, ele não fazia morada na pessoa. Ele vinha, agia e ia embora. Era o aspergir do sangue. Ou seja, ficava por pouco tempo. Logo a pessoa se banhava e o sangue foi embora. Nossa. Entenderam? Então, quando você vê, por exemplo, Sansão, ele vinha, fazia a obra e de repente o Espírito vinha sobre ele, ele agia, depois o Espírito ia embora. É a representação da aspersão do sangue exteriormente. E aí ele fala assim, agora, na nova aliança que eu vou fazer com vocês, eu vou fazer de vocês uma habitação. Eu vou habitar no interior de vocês. O meu sangue vai pulsar no coração de vocês. Então, essa sempre é, irmãos, é a tentativa de Satanás pegando os indoutos, enganando. Pega os indoutos, engana. Nós não somos purificados pelo sangue, nós somos purificados na água e batizados no sangue, que é no Espírito. Ninguém é chamado para poder ser purificado pelo sangue, pelo Espírito. Não. Quando o Espírito vem, já tem que encontrar a casa limpa. Por isso que Paulo, ele fala, olha, por isso que tem muita gente aí no meio de vocês que está comungando, bebendo o cálice indignamente. Mas se tivesse com temor, entenderia que não poderia beber do sangue indignamente, porque o sangue não foi feito para purificar a pessoa, mas capacitá-la do poder de Ial. Entenderam? Então, quando este que estava falando conosco, ele falando assim, não, porque não se purifica com o sangue, se purifica com a água. Então, nós não bebemos o sangue, nós bebemos a água. Aí eu falei, seu irmão, a água é para o sepultamento. E olha, aquele que não bebe do sangue também não tem vida. Por quê? Porque a vida da carne é o sangue. E aqui está falando, por isso que não podia beber sangue de nenhum animal, de nenhuma criatura, até que viesse o Criador. Aí a gente bebia sangue do Criador. Entenderam? Ou seja, se a gente beber o sangue de uma criatura criada, nós estamos compartilhando um espírito que não é do Criador. Até que viesse o Criador, morreu para nós, e a gente hoje, quando celebra o cálice, que é um vinho sem fermento, vinho novo, é uma representação de que nós compartilhamos o espírito de Yahshua em nós. Entenderam? Sim. É a representação que o espírito é com o corpo compartilhado. Isso, irmãos, a gente lembra Paulo ensinando a igreja de Esmirna a partir o pão e o cálice.
E a semelhança de Filadélfia, que parte o pão e compartilha o cálice. E Satanás, imitador, põe a mulher prostituta para também compartilhar o quê? Um cálice, que é o cálice da sua abominação. Abominação significa compartilhar outro espírito, outro Machia, outro evangelho. Porque quer imitar. Aí, quando não encontra esses que pega e fala assim, a mulher que inventou o partido do pão e cálice, a mulher católica. Irmãos, a mulher católica não inventou nada, ela copiou, porque ela não pode criar nada. Porque Satanás não cria nada. Ela copiou do que a igreja de Esmirna fazia. Entenderam? Então, estes Ialdins que estão debaixo da antiga aliança, que não é compartilhado com eles o Espírito. Porque está preso na lei, e é na lei que estão escravizados. Porque não compreende as coisas de Ial. Porque não tem neles o Espírito. Eles não comungam o Espírito. Agora vocês vão entender. Por isso que aquele que recebeu o manto embebido de sangue é este que recebeu o manto embebido de sangue. Ele é o cálice cheio do sangue. Ele é o cálice cheio do sangue que fala: levantarei o cálice da minha salvação. Por quê? Porque é através desse, que Ial compartilha o seu espírito, que é o manto embebido de sangue. Por isso que ele tem um manto embebido de sangue, e ele compartilha o Espírito que foi dado a ele como plenitude do Espírito, porque ele é um cálice cheio do Espírito, que é o sangue nele. Daremos a Ial por todos os benefícios que tem feito por nós. Viu? Porque por isso que é a rolinha. Olha só, irmãos, a rolinha. Você tem ali duas rolinhas. A primeira foi sacrificada a Ial. E a outra foi embebida no sangue. E quando ela é embebida no sangue, qual que é a ordem? Solta ela. É o link. Quando o animal ser morto, você deixa todo o sangue escorrer. É representação do Espírito. Deixa o Espírito sair completamente. Por quê? Porque o Espírito de Ial não habita no morto. O Espírito de Ial não habita no morto, habita naquele que tem a vida, na vida da rolinha viva, que é liberada para voar no meio da plantação. Por isso que está orientando aqui em Levítico 17, que ele fala assim, Levítico 17, 11, diz assim, ó: porque a vida da carne está no sangue, e este sangue eu vou-lo tenho dado para fazer o rito da expiação sobre o altar, pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Esta é a razão pela qual eu disse aos israelitas: nenhum dentre vós comerá sangue, e o estrangeiro que habita no meio também não comerá sangue. Aí ele fala:
Qualquer pessoa, versículo 13, filho de Israel ou estrangeiro residente entre vós, que caçar um animal ou ave, que é permitido comer, deverá derramá-lo seu sangue e recobri-lo com terra. Não comereis o sangue de carne alguma, pois a vida de toda a carne é o sangue, e todo aquele que comer será exterminado. Ou seja, não comer da criatura, não compartilhar o espírito da criatura. Foi o que os filhos de Yalcha fizeram. Compartilhar o espírito dos querubins. Se uniram a eles. Comeram o sangue da criatura, que é o espírito, ao invés do criador, porque tinha que ser do criador, porque é o espírito do criador que dá a vida, e não de criatura nenhuma. Oi, irmã. Eu vou falando sobre o cálice da prostituta, porque ela tem um cálice, abominação. Isso, né? E aquela passagem de Provérbios que fala 6 coisas e há uma gordura. Detesta. Isso. 7 me devolvia. Isso. Ou seja, o 7º espírito que devolvina é o espírito que vai te matar. Isso. E aí, o que a palavra fala? Yalhana, João, o João apóstolo, ele fala, porque o espírito do antimachia já impera. Já impera, já está nesse mundo. Lembra disso? E ou seja, já estava agindo, inclusive no meio da igreja. Por isso que era a grande luta de Shaul e dos apóstolos, eles estarem conduzindo uma igreja saudável. Porque é muito facilmente esses que são da igreja serem seduzidos por outro espírito, igual foi seduzido esses que se dizem de Ial e de Yalcha, e não compartilha o cálice e nem o pão. A gente vê vários momentos que tem o pão e o cálice. Primeiro, na igreja primitiva de Esmirna, que Shaul deixa em detalhes como deveria ser a organização do partido pão e cálice. Segundo, nós temos o encontro de Melquisedeque com Abraão. Ali, Melquisedeque traz pão e vinho, compartilhando com Abraão o seu espírito. O seu espírito. Nós vemos ali dentro do santo lugar. O santo lugar, na parte de entrada do lado direito, havia os pães da proposição. E no meio, o vinho da libação. Do lado de lá, à esquerda, o candelabro, com as tochas sempre acesas. As tochas do candelabro sempre acesas. Nunca poderia apagar. Agora, onde poderia apagar que tinha fogo? Dentro lá. Ó, nós temos os lugares onde que põe fogo. O altar do incenso? O altar do incenso. O altar do incenso não ficava constantemente aceso, e nem o do sacrifício. Só na hora que ia fazer. Só que ia fazer. E da onde que eles pegavam fogo? Do candelabro. E do candelabro nunca poderia apagar, que representa o espiritual, sempre presente. E é dali que se pegava o fogo para o altar do sacrifício, era dali que pegava o fogo para o altar do incenso. Porque como alguém pensa que Yal vai receber uma oração com um fogo estranho, ou seja, com um espírito estranho, é a representação do fogo estranho de quem? De Nadab e Abiú. Outro espírito é a representação dos filhos de Yalcha, que
comeram do sangue, quer dizer, se uniram ao espírito dos querubins. Você percebe que na HBB eles entram embriagados? É, E embriagados. Quer colocar um Fogo estranho. Exatamente. É a embriaguez. O que representa ali que você acha a embriaguez, irmão? Através do fermento que eles beberam. Mas vamos falar sentido espiritual. O espírito de Satanás? Não, o convencimento. Chegaram convencidos, alguém convenceu eles que eles poderiam fazer daquele jeito. Ah, tá. Entendeu? O embriagado é esse. Chegou convencido que pode ser feito de outra forma. Entendeu? Alguém, quando é dado um vinho que causa embriaguez, tá? A pessoa, ela perde o juízo. Ela começa a fazer coisas inconvenientes. Por quê? Porque ela perde a razão de ser. É a representação de um espírito enganador que consegue convencer a pessoa a agir de modo diferente do que ela age sóbria. Entenderam? Então, a questão do vinho embriagante, fermentado, é exatamente essa presença de um outro espírito, diferente de um vinho novo, sem fermento, que é um vinho que não vai mudar nenhuma faculdade sua. Você vai continuar em plena faculdade mental. O espírito de Yao, ele não muda nenhuma faculdade nossa. Então não tem que sair girando, rodando, não tem que virar cambalhota, não tem que subir e descer, não. Mostrando que quem faz isso é que bebeu vinho fermentado, ou seja, experimentou demônio. Essa é a representação do vinho novo, sem fermento, não muda a sua capacidade de raciocínio, de atitude. Você não vai fazer loucura. Tá entendendo? Então, quando você vê da denominação que a pessoa girando, rodando, roda e pula, e esperneia, e sapateia no chão, é o vinho fermentado, é outro espírito. E ele fala mais, irmão. Ele fala assim: entenderam? Se não tiver decência e ordem, não me dá procedência de alma, mas a procedência do maligno. Já mostra aí. Isso. E aí eles acham que aquilo ali é o que? Poder. E ali você vê a representação do vinho fermentado que embriaga e faz a pessoa sair do juízo normal, do vinho novo que não tem fermento, que você não muda nenhuma atitude sua. Você continua conveniente ao invés de inconveniente. Você continua sóbrio, enquanto que o outro está agindo embriagado. Porque o espírito de Al, ele está no controle do profeta. E ele não toma a condição dele. Como eles esperam ali nas denominações que o Espírito tomou deles o controle do corpo. Exatamente isso. Entendeu? Toma o controle do corpo e eles ficam ali naquela euforia. Falando em língua, blá, 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 blá. Falando um monte de coisas. Entendeu? E girando, e pulando, e sapateando, e rodopiando. Caindo. Entendeu? Caindo, e o olho virando. Mostrando essa atitude da embriaguez do espírito que é compartilhado ali. Outro espírito, outro Machia, outro evangelho. Vocês estão entendendo, irmãos? A questão de você ter o espidial não te muda. Você tem lucidez, você é comportado. Agora, o que faz a diferença? É o discernimento, o entendimento da Escritura.
O temor. Já pensou? Já pensou lá no templo de Ial? Aí falou, não, eu tô cheio de Ial, sair rodopiando lá dentro. A falta do respeito. Tá entendendo? Isso, irmãos, é para você ver hoje o entendimento, o discernimento que o Pai te dá. Para você ver e você compreender o que acontece hoje nas denominações. O que está agindo ali é um espírito embriagante que é dado a eles a beber. Eles acham que está movido pelo espírito de Ial. Eles estão sendo movidos por espírito de criatura. E vários demônios, tudo junto. E faz aquela bagunça, irmãos. Então, quando você está hoje entendendo o vinho, precisou chegar até aqui, para você ver que o vinho é a representação, irmãos, não é da palavra, como o irmão Romilson explicou. O vinho não é a palavra é o pão. É isso mesmo. Entendeu? O pão é a palavra, é o maná, é a orientação que nos dá crescimento. O vinho é o espírito. Entenderam, irmãos? Então, quando aquele não come e não bebe, primeiro ele não cresce, não compreende e o espiritual não habita nele. E agora que você vai entender. Quando Apocalipse 7 fala assim, o anjo, que ele vem selar. Ele tem o selo de Ial vivo. Lembra do selo de Ial vivo? Aí a gente lembra do manto embebido de sangue. E ele passa o sangue no umbral da porta. Ele passa o sangue nos umbrais das portas. Ele marca a porta da casa. Ou seja, o espírito é representado ali no Egito, quando era marcado no umbral da porta o sangue. E é aquele que tem o manto embebido de sangue, que tem o selo de Ial vivo. E é por isso que ele vem e vai marcando os umbrais das portas de cada israelita. E o que significa isso? O anjo da morte não vai ter acesso. O anjo da morte não tem acesso. Por isso que ele fala, não danifique a terra, nem o mar, e nem o que as árvores, a vegetação verde, nem as árvores, até que nós tenhamos selado na fronte os servos. Ou seja, os servos selados, esses você não toca de jeito nenhum. Mas enquanto eu não selei, você não faça mal à terra. E ali ele fala com a palavra. A gente sabia que era o Espírito, mas a gente não sabia que era a representação do sangue. Por isso que a gente vai lá atrás, que aqueles que marcavam com o cordeiro os umbrais da porta, o anjo da morte não entrava ali para matar ninguém. Não matava o primogênito. E a representação do primogênito são os 144 mil primogênitos. Ou seja, o sangue é a representação do Espírito. E é a representação lá da marcação com o sangue. Ou seja, com o Espírito. Então, aquele que não participa da ceia, não parte o pão e nem bebe o cálice, não tem vida nele mesmo. Ele não está selado. Agora que entra. E aí? E aqueles que participam do pão e do cálice?
eles estão fazendo uma atitude profética. Não compartilha, eles não comem eles não comem o corpo. Eles não comem o pão, ou seja, eles não comem a palavra que é dada. Fica uma atitude incompleta. Eles pedem o Espírito, mas não comem do pão. Porque o pão que é dado é a representação do que, irmãos? Do corpo. E o corpo é ali a sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra, ali fazendo um link do que? Do que é necessário para ter vida. O pão e o cálice. Aí que eu vou falar para você. Agora representa quem? Nossa, falar papaiá, espírito. Exatamente, representa os dois da personagem da criação. As duas faces. O pão Yahshua e o Espírito Sangue Micael, que foi embebido do sangue do primeiro. E que sopra o Espírito, mostrando, irmãos, que aquele momento da criação, façamos o homem à nossa imagem, participando dos dois, do pão, que é o cordeiro que se come morto. Nossa. Na Páscoa, o cordeiro, irmão Francisco, se come morto. E o sangue nos umbrais para sair do Egito. Para sair do Egito. Hoje você vê, irmãos, todo a história ali, ele já representava daquele que fala ali, olha, eu lavro a terra desde a minha juventude, porque ela é minha propriedade, desde tempos antigos. Ele trabalha, e ele trabalha o que, irmã? Ele é vinhateiro, lembra disso? Ele é vinhateiro, papai trouxe entendimento lá atrás, ele é vinhateiro, mas ele também cuida da figueira, que está plantada no meio da vinha. Papai já trouxe lá atrás o entendimento daquele que cuida da vinha. Ele é o vinho. Ele é o vinhateiro. E ele também cuidava da figueira, lembra disso? Que a figueira está plantada no meio da vinha. Por isso, irmãos, a representação, levantarei o cálice, levantar-se-á Micael, levantarei o cálice da minha salvação. Por quê? Fala, porque eles confiaram no meu braço, e o meu braço salvador os libertou. Nossa, muito claro. Eles confiaram no meu braço, e o meu braço salvador os libertou. Entenderam, irmão? Sim. É muito forte isso. Por isso, irmãos, que Satanás, que ele é astuto, ele tenta quebrar ou uma coisa ou outra. Porque aqueles dois que participaram desde o início, você entende, você vai comer a carne, que é o cordeiro, não pode deixar sobrar. Isso mesmo. É o corpo, é o pão. E o vinho é o Espírito. É aquele que sela o umbral da porta de cada israelita, para que o anjo da morte não tenha acesso a eles. Percebe isso? Tudo isso é uma revelação para os irmãos. Muito linda. Entenderam? Tudo é uma revelação.
para os irmãos, para que os irmãos entendam qual foi o propósito desde o início. E é por isso que é a grande dificuldade, irmãos. É a grande dificuldade. Por quê? Porque é difícil obedecer. Entendeu? É difícil obedecer. É difícil confiar. Aquilo que eu falei com vocês, confiar cegamente. Sabe o que é confiar cegamente, irmão Francisco? É falar assim, olha, eu vou levar vocês para a terra e vocês vão descer lá sem memória. Mas você vai confiar que vocês vão voltar. Aí você confiar cegamente, porque você vem sem memória, sem experiência anterior, e confiar que Yahweh vai nos conduzir de volta. Esse é o confiar cegamente. É você se entregar. É aquilo ali, ó, Isaac, se entregar para o papai dele e falar assim, cegamente eu confio no meu pai. Ele ali, ele não saiu espelhando, igual criança que vai lá no posto tomar vacina, né? O pai fala assim, pode ficar tranquilo, vai doer um pouquinho, mas é pro seu bem. E sai gritando, esperneando, e chuta, e cospe, e não sei o quê. Enquanto que Isaac não. Isaac fez o quê? Ele confiou cegamente no seu pai. E ainda pergunta assim, hã? Eu quero dizer que esse cegamente, para complementar, esse cegamente pode ser traduzido em certeza plena. Certeza plena. Confiança, né? Confiança plena, completa. Ele ali, olha só, ele confiou tudo, toda a vida dele no Pai. É o que nós fizemos, irmão, quando viemos aqui. Nós confiamos plenamente, totalmente no nosso Pai, que Ele vai nos conduzir de volta. Está entendendo, irmãos? Isso que eu tenho falado com os irmãos a respeito de se confiar no que Ele está dizendo, acreditar no que Ele está dizendo. Entendeu? Ô, Marcos. Oi. Quando fala modelou o homem, e Alcha, né? O corpo. Que deu a vida de Caial. Que é o Espírito, né? Que é o Espírito. Ali é como sangue. E aí você vê aquele, em Ezequiel, um grande exército. Eu vi, fui levado. Ezequiel foi levado ali pelo Espírito a um vale. Ali tinha o quê? Ossos sequíssimos, né? Ossos sequíssimos. Estavam mortos. Todos nós. Nós estávamos mortos. Ossos sequíssimos. Só que ali começou a se fazer um grande exército. Ali a representação dos 144 mil. Começa a juntar em nós a carne. No segundo dia, ele nos reviveu. Vamos lá? Vamos lá em Oséias 6, que foi o início da mensagem. Oséias 6. Qual que é a página? Oséias 6. 1591. 1591. Oséias 6, olha só, irmãos. Diz assim: vinde, retornemos a Yahweh, porque ele despedaçou, ele nos curará, ele feriu, ele nos ligará a ferida. Depois de 2 dias, ele nos fará reviver. Olha aqui, é o exército ali, irmãos. É o exército de ossos secos. Todo despedaçado, os ossos, né, irmão Francisco? Despedaçados os ossos, cada osso num canto.
Eu cheguei no vale, os ossos estavam espalhados lá. Aí ele começou a juntar osso com osso, junta com junta, de cada cor. Ele nos despedaçou, viu? Nos despedaçou e a gente estava nesse vale da sombra e da morte. Um vale da morte. Nós estávamos ali despedaçados. Quando caímos, fomos despedaçados. Cada osso espalhado. Vamos abrir essa passagem, irmãos? Ezequiel 37. Hã? É. Vamos lá, olha só. Olha aqui, irmãos. Vamos, muito bem lembrado, nós vamos falar sobre ele. Achei para mim. Ezequiel 37. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É. Não temerei mal algum. Viu? Vamos lá, irmãos. Qual que é? Ezequiel, qual página? 1534. 1534. Mandriana. 1534. 1534. Olha só, vamos lá. Agora nós vamos ler Ezequiel 37:1. A mão, olha aqui, a mão de Iau. Olha a mão de Iau aí. Começa já falando. Agora você sabe quem quando fala a mão de Iau, quem está falando? Aquele que moldou, não é? A mão que molda a argila. A mão que molda a argila. Vai precisar moldar esses ossos aqui. A mão de Iau veio sobre mim e me conduziu para fora pelo espírito de Iau. E me pousou no meio de um vale. O vale da sombra e da morte, que estava cheio de ossos. E aí fez com que me movesse em torno deles de todos os lados. Os ossos eram abundantes na superfície do vale e estavam completamente secos. Ele me disse: filho do homem, porventura tornarão a viver esses ossos? Viu lá em Oséias? No segundo dia nos fará reviver. Aqui está fazendo o link, falando assim: ô Ezequiel, por um acaso esses ossos voltarão a viver, quer dizer, vão reviver? Aí ele fala, ele me diz: filho do homem, porventura tornarão a viver esses ossos, a reviver? Ao que respondi: mestre Iau, tu sabes, tu sabes. Então me disse: profetiza a respeito desses ossos, e dize: ossos secos, ouvi a palavra de Iau. Ossos secos, ouvi a palavra de Iau. Assim fala o mestre Iau a estes ossos: eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo Espírito e vivereis. Serão penetrados pelo Espírito, então vivereis. Viu ali que a vida do corpo é o seu sangue, representando o Espírito que dá vida. E ele continua: cobrir-vos-ei de tendões, farei com que sejais cobertos de carne, e vos revestirei de pele, porei em vós o meu espírito, e vivereis. Fazendo um link com Oséias, que está falando assim: no segundo dia revivereis, e no terceiro dia sereis levantados. Levantar-se-á. Vão subir.
Então, aí ele fala, versículo 7, profetizei de acordo com a ordem que recebi. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, e depois um tremor, e os ossos se aproximaram uns dos outros. Olha aí, os ossos se ajuntando. Os ossos se ajuntando. Vindo de lugares distantes. Vindo do vale, de lugares distantes. E eles foram batendo um do outro ali, ó. É muito lindo, papai. Aí ele, versículo 8, vi então que estavam cobertos de tendões, estavam cobertos de carne e revestidos de pele por cima, mas não havia espírito neles. Então me disse, profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem. Viu agora o outro personagem? Sim. Profetiza ao espírito, filho do homem, diz, assim diz o mestre-al, espírito, vem dos 4 ventos e sopra sobre esses mortos para que vivam. Agora vamos lá, Apocalipse 7, os 4 ventos. Vamos lá, nos 4 ventos. Apocalipse 7. Apocalipse 7. Olha aqui. Apocalipse 7, 1. Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse na terra, para que o espírito de Al não chegasse nos homens, para que eles não tivessem o espírito. Os 4 anjos segurando, para que o Espírito não viesse sobre os homens, para que eles não tivessem vida. Nossa. Até que chegou o Espírito. E quando chegou o Espírito, falou assim, olha, vocês não vão fazer nenhum mal à terra, até que nós tenhamos trazido vida para aqueles que vão reviver. Viu que eles estavam segurando, fazendo link com a palavra em Ezequiel 37, porque é assim que a Escritura conversa, pelo Espírito. Entenderam? Até esse momento não podia o Espírito soprar na terra. É. Vamos lá. Ezequiel 9. 37, 9. Ezequiel 37, 9. Ezequiel, página 1534. Então me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz-lhe, assim diz o mestre-al, Espírito, vem dos 4 ventos e sopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei de acordo com o que ele me ordenou. O Espírito penetrou-os e eles viveram, firmando-se sobre os seus pés como um imenso exército. E aí lembra,
firmando sobre seus pés. Viu 144.000 de pé diante do Cordeiro. Diante do Cordeiro. Na tradução da King James, quando fala que vai soprar o Espírito, fala soprar o Espírito da vida. É, soprar o Espírito da vida, exatamente. Viram, irmãos? Viu agora que a gente leu tantas e tantas vezes aquele anjo segurando os 4 ventos, o que significavam os 4 ventos? Que é o Espírito de Yahweh, que era retido para não trazer vida sobre essa terra, até que viesse o próprio Espírito até a terra, trazer vida, porque foi dada uma ordem. Assim diz Yahweh, vai lá, Espírito, e sopra sobre estes que estão mortos. Viu? Primeiro, falou com Yahusha, vai lá. Depois falou com o Espírito. Sopra neles o Espírito da vida. Será que fazia alguma conexão com a árvore da vida também? Porque os querubins, eles guardavam a árvore para que ninguém pudesse comer. Tem tudo a ver. É exatamente isso. Eles não eram o guardião para que eles não comessem da árvore da vida. Lembra disso, irmão? Aqui. Exatamente. Lembra disso? Que foi colocado querubins para guardar ali o caminho da árvore para que o homem não comesse da árvore da vida. É o link do quê? Esses 4 que eu já falei que era o Emanuel e Satanás, que eram os guardiões, para que eles retendo o quê? Para que o vento não soprasse sobre a terra. Ou seja, o vento da vida de Yahweh. Por quê? Aí ele está falando, agora eu estou indo lá, você não faça mal à terra, até que eu tenha trazido vida para um exército que Yahweh me mandou eu levar vida. E esse exército é a casa de Israel. Hã? Esse exército é a casa de Israel. Esse exército, eles são os 12 tribos de Israel, que são as 12 tribos narradas em Apocalipse 12. Esses receberam o Espírito, e porque receberam o Espírito, eles têm vida. Entende a palavra. É diferente dos demais, mas percebe, todo o exército estava morto. E era o que? Espalhados, como ossos espalhados, irmãos. E está fazendo um ruído do encontro dos ossos, já com tendões, já com ligamentos, cartilagens, músculos e pele. E por último vem o que? O Espírito. No segundo dia, revivereis. Já reviverá no segundo ano do ministério Filadélfia. Reviverão um exército nessa terra. E no terceiro, levanta Sião. Ficando de pé. Agora volta lá, em Oséias. Volta em Oséias. Isso faz um link, sabe com o que, irmãos? Isso faz um link, irmãos, olha só. Nós vamos encerrar logo agora. Isso faz um link, olha só, faz um link com o quê? Com a sepultura. Ali Eliseu, os ossos de Eliseu. Lembra dos ossos de Eliseu? Lançou o morto nos ossos de Eliseu e ele reviveu. Viu? Lançou, irmão Francisco, lembra? Eliseu estava lá, os ossos de Eliseu. Quando o morto tocou os ossos de Eliseu, o morto reviveu. Vamos lá. Eliseu é a representação do mensageiro de Filadélfia. Ezequiel. Não, esse primeiro Reis 14. A gente voltou aqui no Oséias 6, perdão. Oséias 6, versículo
2. Oséias 6, 2. Depois de 2 dias, nos fará reviver. Viu aqui, irmãos? O exército vai reviver no 2º dia, 2º ano do ministério de Filadélfia. No 2º ano do ministério de Filadélfia, o exército já vai estar revivido. Só que vai estar nesta terra. E aí fala, e depois, olha só, e no 3º dia, nos levantará, irmãos. Nos levantará, irmãos. Nos levará para casa. Viu? Que é o link direto com Daniel 12, 1. Que aquele que se conserva junto aos filhos do seu povo, porque ele é aquele que representa o Espírito, que sopra sobre eles o Espírito e eles revivem. E no 3º, eles voltam para casa. 3º dia, representação do 3º ano do ministério Filadélfia. É muito forte isso, irmãos. E eu falo assim com os irmãos: ei, irmã, tá feliz, irmã dela? É muito forte essa palavra. Hã? Essa passagem aqui é 37. Todas as ministrações possíveis que eu já ouvi sobre isso aqui, nunca consegui, de fato, preencher essa dúvida, né? Para mim sempre faltava alguma coisa. E agora está completo. Está completo. Completo, irmãos. Igual fala assim, papai está falando, irmãos. Entendeu? Papai está falando, irmãos. E tem que ter temor. Entendeu? Tem que ter muito temor nessa hora. Para que você não perca esse momento. Está entendendo? O mensageiro de Estado nunca vai entender isso. Não, eu fico pensando, né? Como que eu tinha certeza do arrebatamento do... Agora... Isso não tinha base nenhuma de escritura, assim, essas coisas, assim, né? Essas revelações. E você viu ali a torre, né? A torre não foi concluída, né, irmão? Só lançou o alicerce. Só o alicerce dos nomes. Então, irmãos, é muito maravilhoso. Nós vamos parar agora aqui. Já temos 1h37. 1h37. Ezequiel 37, né? E aí, nós vamos parar. Por quê? Porque é muito alimento já para você voltar, para você ouvir. Você tem que ruminar essa palavra. E você tem que compreender aqui, irmãos, olha só, as conexões dos textos. E eu falo assim para você, eu não pego nenhuma letrinha aqui, ó. Eu não pego nenhuma letrinha. Muitas vezes os irmãos aqui, irmão Bruno, irmão, falam assim, vamos lá no tal. Eu não pego nada, irmão. Sabe para quê? Para o papai exclusivamente me conduzir. Eu não pego nenhuma letra aqui, nenhuma conexão de texto, para deixar o papai me conduzir. Porque se eu pego aqui, eu estou pegando as conexões do teólogo. Eu deixo papai. Não estou falando que você não possa fazer, mas eu não posso. Entendeu? Você pode fazer, mas eu não posso. Eu não posso fazer. Eu não posso deixar nenhuma influência conduzir. Somente o Espírito de Yahweh. Entendeu? Ok, irmãos? A não ser quando o Pai me fala, vai lá e faz. E você viu aqui, irmãos, que foi dado ao profeta, falando assim, profetiza. Profetiza para a mão e profetiza para o Espírito. Viu? Profetiza para a mão e para o Espírito. Gratidão, papai. Vamos, nesse momento, concluir a ministração de hoje. É um alimento muito sólido.
Eu falo assim para os irmãos voltarem nas ministrações anteriores para fundamentar o entendimento dos irmãos. Por quê? Porque nós temos hoje em torno de 200 ministrações no Telegram, desde lá de trás. E tudo agora que hoje nós estamos tendo é porque foi construído a casa, a torre, pelo alicerce que o mensageiro de Sardes lançou. Nós estamos construindo em cima dos nomes, construindo todos os detalhes para essa torre de vigia ser colocado para que o atalaia suba lá em cima e toque a trombeta, né? Isso é para nós, irmãos, é uma alegria. E como eu falei com os irmãos, a nossa confiança tem que ser essa confiança cega. Tá entendendo? É a confiança cega, porque o Pai vai falar lá de cima e vai nos mostrar todos os segredos para que a gente alcance o pleno conhecimento da verdade. Essa é a nossa alegria. Por quê? Porque a cada dia tem sido uma mensagem mais maravilhosa do que a outra, porque o Papai é maravilhoso. E se cumpre em nós aquela palavra dos pequeninos, fraquinhos, né? Mas a fraqueza de Ial é mais forte do que os homens. E ali fala, e a sabedoria de Ial é mais sábia que a sabedoria dos homens, né? E a gratidão, porque muitos teólogos já falaram muitas coisas pela sabedoria dos homens, até que vem a sabedoria de Ial e traz o verdadeiro esclarecimento da Escritura, né? Gratidão, Papai. Nós vamos encerrar aqui, abençoando também os irmãos com a bênção sacerdotal, os irmãos que são as pedrinhas preciosas, que estão espalhadas. Esse exército está sendo ajuntado e está fazendo barulho, né? E ali nós estamos no segundo ano. O segundo ano vai ser o exército revivido, já no segundo ano, irmão. É muito forte. É muito forte isso, né? E no terceiro, nós vamos ser levantados, né? Nunca mais sairemos. Gratidão, né, irmãos? Vamos juntos, então? Gratidão, Papai? Vamos juntos. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Gratidão, Papai.